Hora de entrevista importante aqui no CNN 360, de olho na disputa eleitoral desse ano, sempre com independência e equilíbrio. A gente vai conversar agora com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, já em tela conosco, que vai fazer parte da equipe de campanha do presidente Lula. E ainda nessa edição do 360 também, ouviremos o senador Rogério Marinho, que é coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro pelo PT. Então a gente começa com essa entrevista com o Edinho Silva. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui, por essa entrevista. Te agradeço imensamente. Bom, começo te perguntando então, a avaliação, em que momento a pré-campanha do presidente Lula está e como você vai ajudá-lo nessa organização da pré-campanha? Primeiro, muito boa tarde, Débora, muito boa tarde ao Yuri, boa tarde a quem nos acompanha pela CNN, e é uma alegria imensa estar participando aqui com vocês. Olha, nós estamos começando a estruturar a pré-campanha do presidente agora, né? Nós começamos a fazer o planejamento de pré-campanha, estamos começando a definir as áreas que nós vamos organizar para que a gente chegue no período da campanha com um trabalho minimamente organizado, né? Mas, claro, no caso do presidente Lula, o mais importante é que ele governe, que ele continue governando, que ele continue atendendo às demandas do povo brasileiro, como hoje o presidente esteve no Rio de Janeiro, com ações importantes na área da saúde, né? O presidente tem viajado o Brasil entregando obras, só para que a gente tenha dimensão, o último balanço do PAC, né, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que basicamente são obras de infraestrutura, o balanço é de quase R$ 1 trilhão. R$ 1 trilhão em obras importantes para todos os estados brasileiros, inclusive a maior obra hídrica da história mundial, que é a transposição do Rio São Francisco. Também, né, programas importantes como o atendimento, né, às filas de exames e cirurgias eletivas na saúde, né, também programas importantes na área da educação, tanto na educação superior, como na educação integral, como na primeira infância, né, programas como Minha Casa Minha Vida, que nós vamos terminar esse ano com 3 milhões de unidades, ou em fase de construção, ou entregues, ou unidades que serão iniciadas. Então, a prioridade do presidente Lula é efetivamente governar, é continuar enfrentando os problemas do povo brasileiro e, claro, apresentando soluções, como nós vivenciamos, infelizmente, a tragédia das enchentes, né, tanto no Rio Grande do Sul, que o governo do presidente Lula foi efetivo, ele foi presente e tem ajudado na reconstrução do Rio Grande do Sul, como agora, né, em Juiz de Fora, na região de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que também é a presença do governo do presidente Lula, não só para o atendimento das vítimas, mas também iniciativas para que a gente possa reconstruir os danos em toda a região. Então, Débora, é diferente, né? Uma coisa é a oposição que fica, né, cotidianamente tentando desgastar o governo, muitas vezes lançando fake news, criando vídeos para tentar desgastar o governo. E outra coisa é a posição de quem governa, a posição do presidente Lula, que é governar, que é estar atento aos problemas do Brasil, como agora, né, ontem e está repercutindo hoje na Petrobras, as medidas que o governo tomou que por conta da guerra para impedir, né, o impacto da guerra no preço do petróleo, principalmente no preço do óleo diesel, que é a base, né, da economia. Ninguém distribui alimentos, né, hoje ainda a base do transporte de alimentos é feito por meio do óleo diesel. Toda a logística brasileira ainda pelo transporte rodoviário, que tem como base o óleo diesel. Então, para que o brasileiro não sinta as consequências de uma guerra absurda, sem fundamento,
né, desnecessária, problemas que poderiam ter sido resolvidos com o diálogo, mas o governo do presidente Lula tem tomado as medidas para que o povo brasileiro não sinta também o impacto dessa guerra. Deixa eu aproveitar esse gancho, presidente, e mais uma vez, meu boa tarde, e agradecer também a presença conosco. Desse contexto internacional, é um assunto que a gente já tem abordado e pressentido desde o ano passado, quando houve o tarifaço da parte de Donald Trump. O governo federal agiu, procurou trabalhar a questão da soberania como um mote muito forte de comunicação. Pergunto se, na sua avaliação, também deve ser esse um dos motes mais fortes da campanha à reeleição e buscar, por exemplo, uma associação do presidente americano Donald Trump com o principal candidato da oposição neste momento, que é o senador Flávio Bolsonaro. Como é que vai ser a busca que o presidente fez de uma relação entre dois países que têm laços diplomáticos históricos, Brasil e Estados Unidos, e esta questão de divergência diplomática, inclusive porque hoje o próprio presidente Lula mencionou o veto do visto a um assessor da Casa Branca e fez a menção ao visto também que foi cancelado do ministro Alexandre Padilha. Olha, Yuri, você está tocando num tema que ele não é um tema nacional, ele é um tema internacional, né? A questão da soberania dos países, infelizmente, hoje está sendo debatido internacionalmente por conta muito dessa postura agressiva do governo Trump, né? O governo Trump tem sido agressivo, como, por exemplo, agora, né, no bombardeio ao Irã. Eu penso que nós deveríamos ter esgotado o diálogo, ter esgotado as vias diplomáticas antes de dar início a uma guerra que, por mais que o governo Trump diga que será uma guerra de curto prazo, e o governo de Israel também diz o mesmo, nós estamos vendo que é uma guerra que já se prolonga por semanas, que além das vítimas, né, das mortes, portanto, são vidas ceifadas, também o impacto econômico dessa guerra, né? Então, o debate da soberania está colocado, porque a ONU, que é o organismo que foi criado pós-Segunda Guerra Mundial, para que nós tivéssemos, né, um espaço de mediação, portanto, a guerra seria o último passo a ser tomado, seria a última medida, e antes da guerra, a ONU iria intermediar todas as possibilidades possíveis, iria criar um ambiente de diálogo, e uma guerra só aconteceria após o Conselho de Segurança da ONU se manifestar. O que nós estamos vendo no último período? A ONU totalmente enfraquecida pelo governo Trump, a ONU deixou de ser um espaço de mediação, um espaço de diálogo, e a violência, né, a agressividade tomou o lugar do diálogo. Então, o tema da soberania é um tema internacional, quer dizer, qualquer país vai se ver numa situação de insegurança, porque a qualquer momento ele pode ser agredido, porque você tem o precedente. Se há o precedente de você invadir um país sem que a ONU participe do diálogo, de você bombardear um país sem que a ONU participe da intermediação e da saída diplomática, qualquer país está vulnerável hoje, portanto, o tema da soberania é fundamental. Infelizmente, no Brasil, nós assistimos todos os dias lideranças políticas, partidos políticos se alinhando a essa prática do governo Trump. Não é se alinhando aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é maior que o Trump, né? Tem muita gente nos Estados Unidos, ou hoje, pelas pesquisas, inclusive a maior parte da população americana não aprova o que o Trump está fazendo, né? Então, eu acho um erro quando nós falamos os interesses dos Estados Unidos. Não, é o interesse do Trump. Infelizmente, nós estamos vendo lideranças políticas que, inclusive, vestiram o boné do Trump, né, fizeram elogios ao Trump, né, em detrimento dos interesses brasileiros. E o governo do presidente Lula mostrou qual é o caminho na época do tarifaço. O caminho, primeiro, é defender o Brasil. Eu tenho dito, Yuri, o Brasil não é um anexo dos Estados Unidos. Não é porque nós estamos na América do Sul, que é um continente próximo à América do Norte, que nós somos um anexo dos Estados Unidos. Não, nós somos um país, nós temos um povo, nós somos uma nação. Nós, portanto, temos que ser governados
segundo os interesses do povo brasileiro. Nós temos que ser governados de acordo com os interesses do povo brasileiro. Então, é um erro esse alinhamento ao governo Trump da forma como os partidos políticos de oposição têm feito. É um erro o alinhamento ao governo Trump da forma como lideranças políticas no Brasil têm feito. Não, o que nós queremos é que o Brasil seja um país soberano, um país forte, né, e que o povo brasileiro seja respeitado. E o presidente Lula mostrou o caminho, que é o caminho de defesa dos interesses brasileiros, com diálogo, com capacidade de dialogar, com capacidade de negociar, né, portanto, buscando a superação de conflitos por meio do diálogo. Esse é o caminho da paz. O Brasil tem que continuar se alinhando ao caminho da paz. O Brasil tem que dizer não ao caminho da guerra, que é, infelizmente, o caminho que boa parte das lideranças da oposição escolheram, inclusive, repito, gente vestindo o boné do Trump, né, se alinhando ao Trump, sendo submisso ao Trump, em detrimento dos interesses brasileiros. Presidente, só para a gente poder girar os assuntos, porque os assuntos são muitos e o tempo é pequeno, eu vou chamar o Matheus Teixeira agora para participar dessa entrevista. Só lembrando que ainda nessa edição do CNN 360, um pouco depois da entrevista do presidente nacional do PT, Edinho Silva, a gente conversa também com Rogério Marinho, que é coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro pelo PL. Matheus, sua pergunta. Boa tarde, presidente. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu queria fazer duas perguntas rápidas. Primeira, em relação às montagens das chapas, e a segunda também sobre isso, sobre o Nordeste especificamente. O presidente Lula tirou uma diferença muito grande do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022 no Nordeste, isso garantiu, de certa forma, a vitória. Mas é justamente no Nordeste que a gente vê algumas dificuldades, como, por exemplo, Rio Grande do Norte e Ceará. O ministro da Educação, Camilo Santana, vai se desincompatibilizar para estar apto a participar da eleição. Tem alguma chance de mudança da chapa do Ceará e como o PT vê o que as pesquisas vêm apontando, uma certa dificuldade no Nordeste, que claro que pode ganhar, mas pode não tirar essa diferença tão grande nas eleições desse ano como foi em 2022. Olha, Matheus, pesquisa é uma fotografia do momento. Eu, pessoalmente, respeito muito as pesquisas, respeito muito aquilo que as pesquisas fotografam, portanto, longe do negacionismo. Eu penso que as pesquisas precisam ser interpretadas e entendidas, mas a pesquisa é uma fotografia do momento. Claro que a fotografia do momento, desse momento que nós estamos vivenciando, é diferente da fotografia de dezembro e acredito que será muito diferente das próximas fotografias que as pesquisas vão fazer. Na minha avaliação, existe uma contaminação muito grande nesse momento das denúncias que o Brasil tem vivenciado e muitas vezes, aos olhos da população, sempre que tem denúncia de corrupção, quem paga é o status quo. Portanto, quem paga é o governo de plantão, é o governo da vez. O que nós temos que fazer e continuar fazendo é dialogando com a sociedade brasileira e mostrando, primeiro, as denúncias existem porque, primeiro, não existe controle do governo presidente Lula sobre as instituições. O governo presidente Lula nunca quis e nunca vai querer controlar as instituições e impedir que denúncias sejam investigadas como aconteceu no passado. O governo do presidente Lula, ele quer que as denúncias sejam apuradas e os responsáveis paguem pelas denúncias. Ninguém está acima da lei. Ninguém, portanto, está imune à legislação, à justiça e às instituições brasileiras. É isso que nós vamos continuar de forma muito tranquila, sem fake news, sem disparos pela internet, sem agressividade, porque essa não é e não será a nossa linha de campanha, né? Nós vamos continuar dialogando com o povo brasileiro e mostrando, olha, tudo isso que hoje apareceu no Brasil, para o bem, porque teve uma época no Brasil que as denúncias eram acobertadas, eram jogadas para debaixo do tapete, né, que tudo que aparecia de denúncia, né, existia um esforço para que as investigações não prosperassem. Hoje não.
no governo do presidente Lula, denunciou, vai ter investigação, denunciou, vai ter apuração, se tiver culpado, vai ter responsável que vai pagar perante a lei, sempre com o princípio do contraditório, sempre respeitando o Estado Democrático de Direito, né? Porque ninguém pode ser julgado a priori, mas no governo do presidente Lula sempre haverá investigação, sempre haverá apuração de denúncias e se os culpados aparecerem, se aparecer a responsabilidade, os responsáveis pagarão pelos seus erros. Em relação ao Nordeste, eu não tenho nenhuma dúvida que o Nordeste, né, ainda é, né, a principal base eleitoral do presidente Lula, simplesmente porque o presidente mudou a vida do povo nordestino. Né? O presidente está fazendo a maior obra hídrica da história mundial, que é a transposição do Rio São Francisco, levando água onde não tinha água. O presidente Lula é o presidente Luz para Todos, que levou energia elétrica e iluminação para quem não tinha. O presidente Lula foi o presidente que mais criou as condições para o desenvolvimento econômico do Nordeste. Crescimento econômico, geração de empregos, combate à pobreza, combate à miséria e criação de oportunidades para o povo nordestino. Na Bahia, eu não tenho nenhuma dúvida, o governador Jerônimo é um candidato fortíssimo, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que no Piauí, nosso governador Rafael é um candidato fortíssimo. No Rio Grande do Norte, a governadora Fátima está avaliando, né, qual é a melhor tática eleitoral, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a Fátima é uma liderança forte no Rio Grande do Norte e o presidente Lula é uma liderança muito forte no Rio Grande do Norte. E o Ceará, eu também não tenho dúvida da vitória do governador Eumano, eu não tenho nenhuma dúvida da força do nosso ministro Camilo. O ministro está saindo, sim, do governo, mas para colaborar na campanha. Não só na campanha do Ceará, mas na campanha nacional. Né? Eu, pessoalmente, pedi ao ministro Camilo para que ele venha conosco também nos ajudar na condução da campanha nacional, que a reeleição do presidente Lula é fundamental, ela é central, não só para que o Brasil continue no caminho certo, no caminho da paz, no caminho do diálogo, no caminho do desenvolvimento, crescimento econômico, da justiça social, mas a reeleição do presidente Lula é importante hoje para o mundo democrático. Presidente, deixa eu trazer o Pedro Venceslau para dar tempo ainda da nossa última pergunta. Pedro? Presidente, o senhor falou agora bastante sobre o Nordeste, eu queria ouvi-lo sobre o Sudeste, porque é uma situação mais complicada para o PT e para o presidente Lula. Em São Paulo, porque se em 2022 Tarcísio era um forasteiro desconhecido, agora ele é o governador no comando da máquina e amplamente aprovado. Eu queria saber se aqui em São Paulo a ideia é reduzir danos. E no Rio de Janeiro, se vocês confiam plenamente que o prefeito Eduardo Paes vai, de fato, colocar o presidente Lula no palanque ou vai escondê-lo, porque há um forte antipetismo, sobretudo na região da Baixada Fluminense? Olha, Pedro, eu tenho plena confiança no desempenho do presidente Lula no estado de São Paulo. Se nós pegarmos as maiores obras hoje no estado de São Paulo, como, por exemplo, o túnel que liga, né, a região metropolitana de São Paulo à Baixada Santista, é dinheiro do BNDES. O BNDES é um banco público federal, portanto, é um projeto que foi priorizado pelo presidente Lula. Se nós pegarmos o trem que liga São Paulo à região de Campinas, é também dinheiro do BNDES. O BNDES é um banco do governo federal, também um projeto priorizado pelo presidente Lula. Se nós pegarmos as obras de infraestrutura na área do transporte na região metropolitana, também obras oriundas do financiamento do BNDES, também projetos priorizados pessoalmente pelo presidente Lula. Então, nós temos que debater tudo isso. Nós temos que debater quem de fato investe em São Paulo, quem de fato quer que São Paulo cresça, quem de fato quer que São Paulo se desenvolva, quem de fato quer debater os problemas de São Paulo. E eu não tenho nenhuma dúvida da lealdade do prefeito Eduardo Paes. O presidente Lula esteve hoje pela manhã no Rio de Janeiro entregando obras importantes na área da saúde, né? É uma junção de esforços do presidente Lula com o governo, com a prefeitura da capital, né? São obras importantes para o povo carioca. Se nós pegarmos as principais obras hoje no estado do Rio de Janeiro, também são obras oriundas do governo federal,
portanto, obras priorizadas pelo presidente Lula. Eu viajei, Pedro, o Brasil inteiro, né? Eu fui aos 27 estados brasileiros. Não tem um estado desse país que a principal obra em andamento não seja obra do governo do presidente Lula. Então, eu tenho muita confiança que o diálogo, a capacidade de diálogo, a capacidade de mostrar ao Brasil quem de fato, né, quer a construção de um Brasil que cresça economicamente, um Brasil de prosperidade, um Brasil de futuro, né? Quem é que está construindo esse Brasil e quem fica, infelizmente, só atacando, só criando fake news, só tentando desgastar a imagem do governo, e quem é que vai ter que responder pelo passado recente do Brasil. Então, essa comparação ela é fundamental e eu tenho confiança que essa comparação, ela sendo feita de forma mais efetiva, que é o que nós vamos começar a fazer agora, né, eu não tenho nenhuma dúvida que o povo brasileiro vai escolher, né, o presidente Lula, porque é o presidente mais moderno, o presidente mais atual, o presidente capaz de discutir um Brasil que cresça, que se desenvolva, um Brasil que tenha uma âncora tecnológica forte, um Brasil de prosperidade, de empregos de qualidade, principalmente para a nossa juventude. Nós entrevistamos Edinho Silva, presidente nacional do PT e futuro integrante da equipe de campanha de Lula. Agradeço também Pedro Venceslau e Matheus Teixeira pela participação e, como disse Débora Bergamasco, em nome do jornalismo com equilíbrio e independência, ainda nesta edição de hoje vamos entrevistar o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Vale lembrar, ontem o CNN 360 recebeu em São Paulo o ex-ministro e ex-deputado do PT José Dirceu e na semana que vem vamos receber em Brasília o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.